Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema e tentar fixar aqui. Bom, eu acho que fixou. Nosso convidado já entrou também. Vou só aceitá-lo. Ele já tá me aguardando. Não, né? Tudo bom, Marcelo? Pontualíssimo, hein? Claro, Muito relógio, bem. relógio suíço. Ela comprado lá com a Cati. Com Eu a nem consegui Cacti. ainda me apresentar. Pô, Eu estava tentando fixar aqui vamos, o nosso vamos tema, ser mas dois não. cegos, porque Ixi, Maria, gente, mas não fiquem tímidos. Mandem as perguntas. Como eu não consegui falar antes, que eu estava tentando colocar o nosso tema, primeiro, boa noite a todos. A gente teve até um fórum significativo para o começo, né, para esse start inicial. Quero dizer que eu estou muito animada com essa nossa live. Tinha algumas coisas preparadas para, já contando com o atraso do meu convidado, mas não rolou porque ele é super pontual. Então sou vamos ao que interessa, que a bastante. gente só tem uma hora e tem muita coisa bacana para falar. Né? Primeiro quero te agradecer, Marcel, dizer que para mim é uma honra estar fazendo essa primeira live contigo, que é uma pessoa que para mim é referência e para tantas outras pessoas, principalmente nesse segmento, né, que a gente já atua. Eu tenho essa veia empresarial muito forte. Então, assim, a primeira pessoa que veio na cabeça foi, não, tenho que bater um papo com o Marcel sobre isso para a gente se atualizar, para a gente produzir um conhecimento, um conteúdo de valor, né? Que a gente tem visto muitas lives, o momento que a gente está passando é muito delicado, mas é importante que a gente também traga boas notícias, né? No meio de toda essa dificuldade, a gente também tem coisa boa para falar. E isso é importante, isso dá uma revigorada, dá uma repaginada, que é tudo que a gente precisa. Então, eu vou deixar agora para te apresentar, falar um pouco de ti. Para quem não te conhece, ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor, então fica à vontade. Quem tem criança em casa sabe o que eu estou Não, passando. tá certo. Quem tem criança, tem cachorro. Normal. É, Normal. Felicidade, né? é bom. Obrigado, Ellen, pelas palavras. Agradeço aí pelo convite. Só um minutinho. Não, relaxa. Fica tranquilo. Tô na hora de tomar banho, mas vamos lá. Obrigado Oh, pelo meu Deus. convite, pelas palavras. Sim, também muita honra participar. Até pela história de amizade que a gente tem por você, por sua família. E fico mais honrado porque você tem excelentes referências, empreendedores dentro da sua família, mas você preferiu fazer comigo essa primeira live. Então já fica aí meu gratidão também para o escritório, ah, onde você trabalha, onde está fazendo a live. Bom, rapidamente, meu nome é Marcel, eu sou aqui de Belém, eu nasci aqui em Belém, no Pará, então sou da terra. Já morei em vários lugares aqui no estado, desde pequenininho. E o interessante é que esse momento que a gente está gravando muitos vídeos lá na redes, resgatando a nossa memória, eu acabei chegando à conclusão que a minha vida toda, eu estou dentro desse ambiente industrial, que desde a época do meu pai, que eu me lembre, assim, desde a época da construção da hidrelétrica lá de Tucuruí, foi a época que a gente morou lá, nossa, eu era criança, era quase um bebê. É, eu venho respirando esse ar industrial, né? E já Uhum. fui servidor público, a minha formação é arquitetura, mas eu nunca exerci a profissão. Mas eu já fui servidor público concursado do Estado, já trabalhei com treinamento, com capacitação, já fui instrutor, já trabalhei em projetos industriais, vivendo o dia a dia realmente de uma implantação, que foi o mineroduto lá de Paragominas. E hoje eu estou trabalhando na federação já há 13 anos nessa iniciativa assim extraordinária que é a Redes. Resumindo, a nossa missão, Ellen, é ajudar os fornecedores locais para que eles consigam acessar o mercado aí altamente competitivo das grandes indústrias que são as nossas parceiras. Então, em resumo, é esse um pouquinho da minha vida aí. Perfeito, Marcel. Então, assim, vamos logo ao que interessa, né? A gente já tem, Isso. o pessoal já começou a entrar. Na realidade, até falar para quem acabou de entrar, para quem já está, pode ir nesse aviãozinho e compartilhar, apertar no Importante. coraçãozinho, porque Vem aqui, ó. essa live é nossa, né? Na Vem aqui o verdade, aviãozinho. isso mesmo, né?
A participação de todos é fundamental para que esse bate-papo seja realmente enriquecedor, tanto para nós dois quanto para quem está nos assistindo, né? O interesse é esse, a gente quer compartilhar nosso conhecimento e que as pessoas se sintam interessadas, assuntos de relevância. Então, compartilhem, comentem, mandem perguntas. A gente é cego, mas a gente vai conseguir enxergar. Às vezes, quando a gente vai chegar perto aqui para tentar ler. Pronto, a gente vai dar um jeito. Então, Marcelo, só para a gente começar, né, para a gente se situar, eu queria que tu me dissesse com relação à tua experiência, 13 anos à frente do Rede, o que seria uma oportunidade de negócio, né? E quais os requisitos básicos que um empresário deve vislumbrar para poder acender uma oportunidade de negócio? Porque a gente sabe que capacitação é importante, né? Não basta existir a oportunidade, mas o empresário tem que estar pronto para isso, né? Ele tem que ter condições de acender essa oportunidade. Então, eu queria só que tu me fizesse para a gente assim, um briefing rápido sobre o que seria uma oportunidade de negócio e esses requisitos básicos que um empresário deveria se preocupar na hora de... Maravilha, Ellen. Boa pergunta. Bom, não existe uma verdade absoluta, então já vou começando respondendo dessa forma. Existe o ponto de vista do Marcel e outras pessoas podem ter outros tipos de entendimento sobre essa pergunta. Mas antes de eu entrar na Redes, Ellen, eu tinha uma visão totalmente diferente do mercado empresarial. Eu tinha uma visão muito limitada. Resumindo, era isso. Então, com o convívio do trabalho, a gente se relacionando com diversos tipos de empreendedores, de visões diferentes. Hoje eu entendo o seguinte, a oportunidade, Ellen, de negócios vai depender da mentalidade do empreendedor. Então, o que pode ser uma oportunidade para mim, para uma outra pessoa pode não ser, e o contrário também. Então, tem muito se falar dessa questão aí de tudo que a gente está passando, mas se a gente for ver os últimos acontecimentos, a vida é assim, ela está em constante mudança, transformação, e é imprevisível. Então, por essa imprevisibilidade que a gente tem que ter a mente aberta, principalmente como empreendedor, que frente aos diversos desafios que a gente já tem no dia a dia, tudo pode ser uma oportunidade, até as situações mais desafiantes. Então, teve empreendedores que, dependendo do seu tipo de segmento, eles faturaram durante esse período que a gente está passando aí de isolamento e outros não. Então, se tu fores fazer uma pergunta para empresas que faturaram, tipo do segmento de saúde, da saúde, eles vão dizer que isso era uma oportunidade de negócio. Sim. Outro segmento, como por exemplo, infelizmente, teve pessoas que morreram. Mas se você for ver no segmento funerário, é um serviço que precisa ser feito. As pessoas não gostam muito de falar nisso, mas era uma oportunidade de negócio para eles, crescerem de uma forma que nem eles imaginavam. Só que se você for para o segmento de construção civil, por exemplo, eu não sei se por essa ocasião de paralisação das atividades, eles responderiam que era uma oportunidade de negócio. Mas focando aqui no ambiente da rede industrial, uma indústria ela tem diversas oportunidades, Ellen. Então, vamos começar pelo nosso dia a dia. Então, a gente atende segmentos e oportunidades de fornecedores que vendem materiais para a indústria, materiais e produtos, seja material elétrico, seja material de construção, etc. Assim como serviços. Além disso, Ellen, existe uma gama de produtos e oportunidades pequenas, pulverizadas dentro de uma indústria, que vai, inclusive, por exemplo, para questões sociais. Os projetos industriais eles têm que fazer esse tipo de ação, questões ambientais. Então, não enxerguem somente a indústria fornecendo ou fazendo um determinado serviço, como, por exemplo, manutenção da planta industrial. Isso é uma oportunidade que sempre vai ter numa planta industrial. Porém, olhando para um outro lado, de conhecer bem profundamente sobre como funciona uma indústria, ela precisa desenvolver ações sociais, ela precisa desenvolver questões ambientais, elas fazem diversas campanhas, seja para interno dentro para os colaboradores, seja para os seus terceirizados e seja para a comunidade. Então, isso tudo é oportunidade. Só que aí a gente só vai conseguir enxergar realmente uma oportunidade, Ellen, quando a gente
se interessa pelo assunto. Se eu quero acessar um mercado industrial, eu preciso estudar. É aí que começa a A segunda gente pergunta que entra nos você falou. requisitos lá que eu te perguntei, né? As oportunidades de fato surgem e a gente sabe que o momento é delicado, enfim, pede uma atenção especial. E mais lá na frente a gente vai falar sobre a prevenção e o paralelo disso com a importância do preventivo dentro da empresa. Mas ainda nessa nossa linha, essa questão do empresário também se preparar para essas oportunidades, né? Porque muitas oportunidades passam e, às vezes, por falta de uma capacitação, não tem uma visão um pouco mais atenta para aquele momento, né? Que de certa maneira aquilo pode se tornar uma oportunidade, pode se tornar algo que vá ser vantajoso para a empresa, né? Então é Sim, toda com essa questão. certeza. A gente usava, a gente até hoje usa esse slogan interno dentro da rede, que o problema não é oportunidade, Ellen. O desafio é você estar preparado para atender essa oportunidade. Então, só para você ter uma ideia, dentro das nossas atividades internas da Redes, durante esse processo de isolamento de março, até mais ou menos agora, final de julho, nós crescemos em torno de 40% de atendimentos a demandas das indústrias. Olha, em relação ao ano passado. Sim. Então, a gente nem a gente ficava até a noite trabalhando, até 10 da noite, para a gente conseguir atender essas oportunidades. Na indicação de fornecedores. Pegando esse gancho, Ellen, de o que o fornecedor ele tem que fazer, então, para estar preparado. Primeiro, Ellen, ele tem que entender muito bem aonde ele está inserido. Então, vamos usar um exemplo fora da capital. Vamos usar aqui em Barcarena, por exemplo. Não, vou mais longe. Vamos usar Juruti, Sim. que fica aqui também no nosso querido estado do Pará. Como é que um fornecedor lá de Juruti ele vai aproveitar uma oportunidade de uma indústria, por exemplo? Ele tem que conhecer o ambiente. Se você, fazendo uma comparação com um atleta que quer ganhar medalha de ouro numa Olimpíada, que é o ápice da carreira de um atleta, vamos dizer assim, ele simplesmente ele não pode logo querer disputar. Ele tem que disputar pequenos campeonatos para ele se preparando e conhecendo como funciona a dinâmica. Então, a preparação, ela não necessariamente é só um curso, Ellen. Às vezes nem precisa fazer curso. Mas viver a experiência e você se permitir e começar a entender como é que funciona a dinâmica de uma planta industrial, esse é o pulo do gato, Já entende? faz a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Ontem eu estava fazendo uma live também com o pessoal do Conjove, aqui de Belém, e eu dei um exemplo de um fornecedor lá de Terra Santa. O Rodrigo deve estar assistindo e vai matar a saudade dele aí. Vou lembrar. Então, tem um fornecedor de Terra Santa que ele vende material para a indústria. De tudo que você, eixo, areia, tijolo, enfim. Então, ele entendeu e seguiu algumas das nossas recomendações da FIEPA e da Redes para que eles fornecesse para uma grande indústria que tem lá na região, ele precisava se preparar antes, entender como é que funciona o mecanismo. Ele queria ganhar medalha de ouro na Olimpíada. Então, o que foi que ele fez? Começou, então, a participar de eventos, começou a conversar com outros empreendedores que já tiveram sucesso e êxito nessa situação, nesse tipo de dinâmica. E ao invés dele ir logo, direto, na grande, ele começou a ir, no bom sentido, comendo pelas beiradas, fornecendo para as suas terceirizadas. E aí ele foi começando a entender. Hoje ele Dá tem um um contrato. resultado de base, né? Exatamente, ou No seja, pequeno, isso é ele muito teve importante. paciência, ele também se preparou contra o gestor, que isso é importante, porque muito é da mentalidade do empreendedor ou da empreendedora. E Faz hoje ele toda a tem um diferença. contrato com essa indústria. Então, mas isso não foi do dia para a noite. Levou mais ou menos, acho que desde a época do Rodrigo aí, quando ele trabalhava com a gente. Então, todo esse tempo que ele veio Mudança se praticamente preparando, cultural, né? exatamente. Ele hoje, eu posso dizer que ele tem uma medalha de ouro. Aí vem o segundo desafio, para puxar outros assuntos aí na nossa Uhum. conversa. O desafio maior, Ellen, não é ganhar um contrato com uma indústria. O desafio maior é manter. Ter esse Inclusive, tem contrato. implicações jurídicas nisso, entende? Do cumprimento das cláusulas contratuais. Então, por isso que eu achei muito interessante o convite que vocês fizeram, porque
a gente pouco fala sobre isso, pelo menos os empreendedores. E um dos grandes problemas que a gente tem, Ellen, durante a gestão do contrato, são as cláusulas contratuais, entende? As pessoas elas têm pouco cuidado, e eu sei que o advogado ele sempre reforça isso. Antes de você assinar, leia com cuidado, com Por isso calma. que aí a gente toca na importância de uma assessoria jurídica, não Com só na certeza. questão do fim, né? Falando de processo. A gente precisa ter o empresário precisa ter um olhar mais atento e especial para o jurídico, justamente no preventivo. Né? Se eu Exatamente. quero atender uma oportunidade, se eu tenho uma. Vamos analisar, vamos mandar para o meu jurídico esse contrato, vamos bater cláusula por cláusula, o que, que me é vantajoso, o que, que não é. Então, Tira se o dúvida, empresário tem sabe? esse feeling essa preocupação de pensar um pouquinho, dar uns 2, 3 passos lá na frente, ele já não vai estar tendo que procurar um advogado quando está com um problema instalado, que está tudo parado, que ele não tem caixa para se manter e precisa resolver, mas tem embargo por causa de uma cláusula ou outra que não foi vista anteriormente, que não teve um suporte jurídico técnico para dizer, olha, não, isso aqui está errado, ou isso aqui a gente vai recorrer, isso aqui vamos correr atrás, entendeu? Então, A que é prevenção fundamental. ainda é muito mais barato, Ellen, é muito mais Sempre, barato. sempre. Então, a gente E é um já... custo, né? Na verdade, é um Muito. investimento que você vai escolher, vai querer ter o problema agora ou lá na frente, né? Até porque, na hora que o empreendedor ele vai formar o preço dele, ele não vai colocar lá um item relacionado tipo, a um acidente do trabalho. Não existe isso, entende? Mas Ele sabe não... o que a gente via muito, assim, antigamente, nos nossos clientes bem antigos, assim, que depois dessa virada de chave, muitos empresários realmente mudaram o pensamento, principalmente os nossos clientes, porque a gente vem forte com esse tipo de pensamento. Mas é aquela ideia do empresário ter um passivo anual que ele direciona para o contencioso dele. Então, assim, que é o custo de oportunidade, né? Que chama, porque ele deixa de direcionar esse valor para investir na empresa, para repassar para o pessoal e deixa aquele valor guardado, porque ele já conta que ele tem um passivo, um contencioso que ele vai ter que arcar no futuro. Então, assim, Exatamente. é uma questão de virada de chave e você entender o que eu quero de fato, o que é custo e o que é investimento dentro da minha empresa. Né? A gente tinha muito isso. E, graças a Deus, com os nossos clientes, a gente conseguiu dar essa virada de chave e fazê-los Que entender que o bom. preventivo é um grande investimento. Na verdade, você vai deixar de pagar e quando a gente terceiriza para o judiciário, deixa na mão do magistrado, a gente perde a É, ingerência e, com e relação a determinada causa, entendeu? os escritórios de advocacia, eles precisam também, eu sei que alguns já têm, mas alguns precisam ter também esse olhar empreendedor, sabe, Ellen, de enxergar para o mundo empresarial mais como uma prevenção do que realmente só ir apagar um incêndio, sabe? Então, a Claro, gente com já certeza. presenciou diversas É situações muito importante. do nosso trabalho de fornecedores que aproveitaram uma oportunidade, apresentaram aparentemente uma boa proposta, ganharam um contrato, às vezes ganham até outros contratos dentro, com 3, 4, e simplesmente eles quebraram, cheio de contratos. Alguns, inclusive, quebraram também por causa, às vezes, de um acidente do trabalho, sabe? Porque ele não fez a prevenção. Claro. E E assim, outra, essa lida, claro, a gente não tem como prever todos os casos. Um acidente de não tem. trabalho é um risco, né, da atividade, faz parte. Mas assim, quando você tem um empresário muito bem assessorado, ele vai atuar no preventivo e ele vai te ajudar durante esse processo, né? Porque na realidade tem que ser tomada de decisão imediata para que no futuro a gente tenha prova para se respaldar de que a empresa agiu de boa fé, ou que, enfim, que o que aconteceu foi força maior, que a empresa não teve ingerência nisso. Mas o empresário sozinho não tem essa visão. O empresário tem que administrar, né? Ele Me tem que fizeram ir uma atrás de pergunta, oportunidade, ele tem que ir atrás de exatamente. cada Fizeram um uma na sua. pergunta, fizeram uma pergunta para mim essa semana, assim, quem é o melhor cliente? Eu aprendi também dentro da federação que o melhor cliente é aquele que é o mais exigente. Então, por exemplo, para você acessar um ambiente Desafio, que ele vai industrial, lá. você acessar um ambiente industrial dessas grandes, eles vão exigir muita coisa. Então, para o fornecedor ele entrar nesse jogo, ele precisa estar muito bem assessorado, Muito preparado. sabe? É. Não somente na questão jurídica, mas contábil, financeira. Ele não pode simplesmente querer entrar no jogo porque ele quer, sabe?
Então, E as a questão do oportunidades... empreendedorismo por oportunidade, né? Que às vezes, por Isso, necessidade e por oportunidade. O cara que é empreendedor por necessidade, a gente já tem uma certa preocupação, porque a gente sabe que aqui ele não tem como pensar em jurídico, pensar em administrar, ele quer focar nessa questão da necessidade dele, porque ele precisa se manter. O empresário por oportunidade, não. Ele já tem a mente mais aberta para poder se capacitar, para poder vislumbrar outras questões e ter essa visão, essa sacada mais estratégica, entendendo o que é um jurídico, entendendo melhor o que ele precisa fazer com relação ao próprio pessoal, capacitação do seu pessoal, para poder ter uma longevidade dentro da empresa dele, né? E uma segurança financeira do negócio, porque senão ele vai perdendo aí, fecha a festa, exatamente, ganha uma exatamente. licitação, mas aí quebra lá na frente. É falta de oportunidade? Não. Na verdade, pode ter outros fatores que vão acabar concorrendo para esse fim, né? Mas não falta de oportunidade em si. Ó, por exemplo, a questão aí do isolamento, com utilização das ferramentas digitais. Nós da Redes, nós, pelo nosso modelo de negócio também, que permite Não, isso, e a, vocês estão arrasando nisso, assim. a A gente gente acompanha vocês está pela. usando e abusando das ferramentas digitais, principalmente, Ellen, para levar cada vez mais conteúdos para os empreendedores nessas questões básicas do negócio. A gente não fala de coisas altamente complexas, a gente fala do básico, o básico. Se o fornecedor, o empreendedor, ele fizer somente o básico, Ellen, já é um grande diferencial. Então, eu enxergo, por exemplo, e eu já falei com uns amigos meus que são advogados, falei, cara, começa a compartilhar conteúdos preventivos e educativos para os empreendedores, entendeu? Porque isso vai chamar Cartilhas atenção. e informativos. Isso a gente Utilizar faz muito no escritório. Se tu entrar no nosso Instagram, a gente divulga diversas notícias para eu vejo facilitar, né? Para acabar atualização. isso, para tirar do juridiquês. Às vezes sai uma decisão que é favorável para o empresário, mas ele não entende. Óbvio. O empresário quer saber de negócio, ele quer saber quanto é que ele vai precisar investir, quanto é que ele vai ganhar. Então, no nosso Instagram, a gente já tem essa preocupação de tentar traduzir algumas informações que às vezes soltas, e é muita notícia, é pandemia, é muita informação, e acaba que umas informações relevantes se perdem, Por entendeu? exemplo, dentro Acabam se da perdendo. federação, cada passo que a gente vai dar, então, por exemplo, a gente está, a gente fez recentemente uma proposta aí de um trabalho para uma grande mantenedora. Então, uma grande oportunidade. Então, a gente fechando vai aumentar a nossa receita, a gente vai contratar pessoal, a gente vai precisar de parceiros de negócio, mas já é um hábito nosso e é uma diretriz dentro da federação. Antes da gente dar um passo, conversa com o jurídico, sabe? Tira dúvidas lá com o jurídico. Então, não sei se o doutor Fernando, acho difícil ele estar assistindo, que é o chefe do nosso jurídico lá da federação. Então, ele com toda a paciência, porque a visão dele é exatamente essa que você está falando. É Ele sempre importante ter o fala, jurídico perto, né? O jurídico não tem que Marcel, estar distante, não tem que pergunta estar. antes, exatamente, pergunta antes, tira a dúvida, porque para evitar problemas lá na frente, ou seja, o prazer vira o desprazer, sabe? Então, a gente já tem esse hábito. Antes de eu entrar nesse ambiente, eu não tinha a mínima noção disso, nada. Eu nem dava valor sobre isso, por desconhecimento mesmo. Só que aí, quando você acessa esse mercado, se você se permitir, você quiser realmente crescer, você tem que ter uma excelente assessoria próxima, sabe? E a jurídica ela faz toda a diferença, principalmente na gestão do contrato. Então, vou te dar outro exemplo prático, que eu acho que a gente até conversou aí, né? Então, a questão do home office. E agora, como fazer juridicamente essas questões, né? E a gente debate isso também internamente dentro da rede, né? Porque tem modelos de negócio que permitem isso. Mas aí, o funcionário ele que pode fazer o home office, na empresa ele tem computador, mas na casa dele não tem computador. Como fazer essas situações? Então, essas dúvidas que a gente teve dentro da rede, eu tenho plena certeza que diversos outros fornecedores também tiveram. Mas a gente pergunta, porque, enfim, a gente precisa preservar toda a questão jurídica lá dentro da federação.
Sim, Mas claro. eu às vezes me pergunto por que que alguns empreendedores eles não perguntam, eles não buscam informação, sabe, Ellen? Eles não procuram. Porque é o seguinte, mesmo durante a questão do isolamento, como as indústrias elas não pararam, elas podem até ter reduzido um pouco a jornada, ter feito a escala de pessoal, mas não parou. Então, pelos nossos dados de hoje das 13 mantenedoras, das 13 grandes indústrias que são as nossas mantenedoras, anualmente elas compram no Pará uma média de mais de 10 bilhões de reais, Ellen, de compras locais, seja de serviço, seja de material. E durante a pandemia, como eu já te falei, a gente teve um aumento aí de indicações de fornecedores acima de 40%. E aí, como é que fica? Como aproveitar essas oportunidades? Como se preparar antes, né? Que foi uma das perguntas que você fez. Se você já tem um entendimento parcial, mesmo que seja parcial no ambiente industrial, eu tenho uma empresa organizada e quero acessar o mercado, é você já preparar o terreno. Não esperar surgir um cavalo alado, um cavalo bonito lá e passar e você não montar, ou como o pessoal fala, ver o trem passar e perder a oportunidade. O que nós da Redes nós fizemos durante esse processo de isolamento, além de trabalhar bastante? A gente simplesmente, a gente se preparou para... Desculpa, que tem gente me ligando aqui. Gravou um pouquinho. A gente se preparou durante esses 4 meses que nós ficamos praticamente em isolamento. Toda a equipe ela vem se preparando, não só de capacitação, mas a gente cada vez mais conversando mais, debatendo sobre os assuntos e principalmente o que a gente ia se tornar e fazer quando as coisas começarem a voltar à normalidade. Tá, né? Então, Uma coisa que exatamente. uma realidade que a gente viveu muito aqui no escritório com os nossos clientes é justamente a importância da tecnologia, de aliar a tecnologia ao seu negócio e fazer uso dela da melhor maneira possível para si. Eu tenho te acompanhado, que no Redes vocês estão fortes com essa questão de divulgação de vídeos e publicação e tal, e eu vejo que, pelo menos os nossos clientes, a gente deu uma atenção especial a essas novas formas de negócios, né? Esse mercado que já existia, não adianta a gente dizer agora que é por conta da pandemia que criou-se a situação que a gente está. Não, claro que acabou empurrando todo mundo. Quem estava preparado se deu bem, quem não estava foi fazendo nas coxas e está tentando fazer até agora. A gente tentou fazer no nosso preventivo com o nosso cliente todo um suporte para que eles pudessem também viver essa ambiência da tecnologia, de utilizar outros meios que não os meios convencionais, né, para pagamento, para transações. E eu sei que vocês fazem no Redes uma rodada de negócios, né? Que a gente já Isso. até conversou algumas vezes, que é muito bacana, super inovador. E assim, a gente nem imagina que tem gente lá de Oriximiná, lá do interiorzinho do Pará, que está nesse contexto. A gente pensa assim, não, são só os jovens e, enfim, que isso daí não tem acesso para todo mundo, mas na realidade não, é uma questão justamente do que a gente está falando, de vislumbrar as oportunidades e investir em capacitação, que é um caminho sem volta. Ó, Hoje, se você não utiliza esses mecanismos da internet para vender a sua empresa, o seu produto, realmente você vai ficar para trás. Ou já está muito atrás do que muita gente que já teve essa virada de chave, né? é, o... Voltando para a primeira pergunta, a questão o que é uma oportunidade de negócio, como eu falei, vai muito da mentalidade do empreendedor. Uhum. Também vai muito da mentalidade do líder, sabe? O líder, se ele não tiver essa mente também aberta, a equipe vai seguir o líder, a empresa vai seguir o líder. Então, se o líder não tiver também essa pegada de conseguir implementar e se transformar rapidamente, se adaptar ao mercado, ele vai perder muitas oportunidades. A gente tinha planejado, em janeiro de 2020, uma série de eventos durante o ano. Por quê? A rede está fazendo 20 anos. Então, a gente ia fazer uma série de eventos comemorativos lá em Juruti, em Terra Santa e nas principais regiões que a gente atua. Aí veio tudo isso, puf. E agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai manter
e justificar os valores que são repassados para a gente, que aquele valor está retornando para os nossos investidores, que são as mantenedoras. Aí foi o que você falou, dos nossos carros-chefe, são as rodadas de negócio, que hoje a gente chama de supply tank. A minha metodologia, quem trouxe a ideia foi a coordenadora Rafaela, onde ele quebra totalmente o padrão das rodadas de negócios que existe por aí, onde simplesmente o fornecedor ele tem 3 minutos para apresentar a sua empresa para uma banca de compradores. Então, a gente fez a primeira edição presencial no ano passado, durante a Feira da Indústria. Tiveram aí mais de 15 compradores. Então, ao invés do fornecedor ele apresentar a empresa 15 vezes, porque ele teria que fazer isso na tradicional, ele inverteu o papel. Ele apresentava apenas uma vez, 3 minutos para os 15 compradores. Nossa, foi um sucesso, foi maravilhoso. Só que aí veio 2020 aí, né? Quebrando tudo, todos os padrões. Foi aí que a gente pensou, então, em fazer uma rodada de negócio digital, online. Aí que está, Ellen, a oportunidade. Ela surgiu... Que foi? Só um minuto. Que estranho. Só um minuto, tá, Ellen? Só um minutinho. Tá, tranquilo, tranquilo. Gente, enquanto o Marcel sair, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Eu sou cega, vou tentar. Eu já vi que subiram 2 aqui. Deixa eu ver se eu acho. Agora tá lá pra cima. Gente, perdi, olha. Não, ainda não. Tem meia hora. Tem meia hora para terminar. O convidado está recebendo visita em plena live. Depois a gente discute a altura dele. Desculpa. Ei, meu convidado, você está recebendo visita em plena live. Era o reizão aqui. Ele que estava batendo. Eu estava até procurando aqui as perguntas, mas eu não achei, porque eu mexi e subiu tudo. Se tu encontrares aí alguma, a gente pode até já dar um espaço para as perguntas. Tá, mas para finalizar a questão do supply tank, o que foi que a gente fez? Durante o isolamento, a gente se aproximou ainda mais dos nossos clientes, ou seja, dialogando com eles, procurando saber o que eles estavam, quais eram as dores que eles estavam passando, e a gente se oferecendo para procurar soluções. Bingo, aí veio a questão aí, redes, a gente quer fazer uma rodada de negócio, porque a gente precisa de outros fornecedores para atender as indústrias. Nossa, e agora, Ellen, como é que a gente vai fazer isso, né? E conversa daqui, conversa dali, e a gente fez alguns testes internos, não deu muito certo, aí não, mas marcamos a data, vamos fazer. Então, a gente fez a primeira rodada de negócios online para um público pequeno de fornecedor, primeiro para as nossas apoiadoras. Ellen, foi um sucesso, foi um sucesso. Marcamos a segunda, aí que vai isso que você falou. A gente teve um caso de um fornecedor, de um empreendedor de mais de 80 anos que participou da rodada. Caramba! Então, porque a gente acha o mundo digital é só para jovem e tal, descolado. E bingo, teve um senhor lá de 80 anos participando da nossa rodada de negócios, nosso supply tank digital. Lógico, ele teve ajuda, mas ele participou. Sim, mas só o fato dele participar já é incrível. E outra coisa que também deixou a gente surpreso, outros empreendedores que são jovens e que nós convidamos para participar, Ellen, ligando, mandando WhatsApp, e-mail e tudo, não participaram. Então, é aí que eu digo que vai muito da mentalidade da pessoa, de enxergar o que é realmente uma oportunidade de negócio, sabe? Então, nós tivemos aí, só para você ter uma ideia, 22 compradores. Então, teve comprador de São Paulo, teve comprador de Belo Horizonte, mas que compra aqui para o Pará. Porque como as indústrias elas são descentralizadas, os seus setores de suprimentos, então tem algumas categorias que são compradas por Belo Horizonte, por exemplo. Só que o comprador de Belo Horizonte não conhece a nossa região, só que ele estava online. Realidade, né? Exatamente. Então, nossa, eu sou um fornecedor, eu vou participar, eu vou me apresentar em relação a isso, sabe? Então, teve comprador de Oriximiná, como você falou, teve comprador de Juruti,
teve comprador de São Paulo, teve comprador aqui de Barca, enfim, ao mesmo tempo que era muito bom a gente fazer, e a gente vai continuar fazendo quando as coisas forem possíveis, os eventos presenciais, mas o desafio da gente fazer o Supply Take digital, e a gente conseguiu superar isso, e agora a gente vai cada vez mais melhorar, trouxe essas oportunidades de... Imagina você, no isolamento, você é um comprador lá em Juruti, mas você não pode viajar. Como é que você vai fazer? É a internet que vem para isso. Sim, Então, a que é oportunidade de negócio vai muito da mentalidade, como você enxerga isso. que as ferramentas estão, né, na verdade, estão, entre aspas, né, disponíveis, digamos assim, né? Claro, tem um custo para isso, esses fatores a gente deixa um pouco de, mas as ferramentas realmente estão disponíveis. Então, é mais uma questão de virada de chave, uma abertura da mente para essa nova vertente do que realmente dificuldades ou percalços de acesso, eu imagino. Tu pode dizer melhor pela tua experiência, né? Nesse Com caso, principalmente certeza. no interior do estado, a gente tem, enfim, pode ter certas dificuldades, mas a gente está provando, tu estás provando que o fato de ser, enfim, um município bem distante, mesmo assim, a gente tem essa possibilidade de participar de uma rodada de negócios online, e isso é incrível, né? E não perder as oportunidades. Exatamente. Então, por exemplo, durante o isolamento, a gente teve situações dentro lá da rede que a gente tinha que assinar contratos e convênios e também tinha para renovações e tinha que também assinar contratos para, não sei o termo jurídico, mas para encerramento de contratos. Então, você tem que dar aquela baixa, né? Vamos dizer assim. E aí tem as ferramentas hoje de assinaturas digitais, mas que tem alguns empreendedores que têm bloqueio e perdem oportunidades por causa disso. Por conta disso. Exatamente. Então, E assim, aquele empresário mais tradicionalista, que é acostumado a ir no cartório, a ter aquela pessoa para fazer, para desenrolar esse meio de campo, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de entender que hoje é muito mais fácil. Hoje, com o computador, ele pode fazer isso sem precisar de ninguém, sem precisar. Ele tendo um jurídico para fazer isso para ele, para ajudá-lo nesse sentido, é sensacional, assim. É mais uma questão de abrir a mente mesmo e verificar todas essas ferramentas que a gente tem hoje em dia que só estão aí a favor do empresário, a favor da atividade, reduzindo custo, melhorando, enfim, a própria atividade em si, né? Eu estou olha, tentando eu procurar nossas perguntas aqui, que eu tenho estou vendo aqui pelo meu celular. do Igor, e falou um Ah, negócio muito interessante aqui, eu concordo plenamente. O empreendedorismo deveria ser colocado nas escolas e nas faculdades. Concordo com certeza. plenamente. Eu me formei em arquitetura, Igor, e Economia também, né? Aí economia, entra uma finanças, galera, porque também exatamente. é muito importante. Isso em Portugal é base, é ensino de base. Você tem TI. Gente, sensacional tu teres no Ó, ensino escolar uma disciplina de TI, nas entendeu? minhas andanças aí profissionais, eu me formei em arquitetura. Abri um escritório de arquitetura. Foi um desastre. Porque eu não tinha a mínima noção de gestão. Mínima noção. Então, isso que o Igor está falando faz todo sentido. Porque você sai da faculdade com uma profissão. Um Você arquiteto. Ou tem um seja, eu vou diploma na mão. projetar. Mas aí, como é que eu vou formar meu preço? Como é que eu vou... Aí eu aluguei sala, mobiliei, aí veio conta de luz, aí tinha imposto que não tinha noção. Ou seja, foi realmente um desastre. Então, o empreendedorismo, ele realmente ele tem que estar vindo desde a escola, sabe? Porque a faculdade ela não prepara a gente para isso. Nenhuma profissão. É Advogado verdade. também. Olha, Então, o Alessi perguntou aqui qual o eita, perfil vamos lá. essa daí tu vai responder, vou deixar contigo. Ela perguntou qual o perfil do empreendedor em uma ambiência tão hostil de negócios como o nosso? Qual é o Olha, boa perfil? pergunta. Boa Excelente pergunta, pergunta. Eu vou doutora. deixar com o entrevistado aí, que eu acho que ele tem mais Eu propriedade para acredito responder. que, eu sei que ela também acredita nisso. Antes de entrar na federação, eu acreditava o seguinte, Ellen, que o meio ele transformava a pessoa. Hoje eu não penso mais assim. A gente pode transformar o meio. Então, se a gente for ver os ambientes empresariais, assim como os políticos, o ambiente político vai ter sempre o bom
e o não. Então, vai da Sim. minha escolha, enquanto empreendedor, o que, que eu vou ser. Eu vou dar um exemplo prático aí para a doutora, que aconteceu comigo, com a gente aí da Redes, a semana passada. Teve um empreendedor de médio porte aqui do nosso estado que mandou uma mensagem para a gente da seguinte forma, que ele estava super insatisfeito porque ele não tinha conseguido ganhar um contrato com uma determinada indústria aí. Sendo que ele tem outros contratos com esse mesmo cliente e já é muitos anos já parceiro. Só pelo fato dele ter perdido esse contrato, ele já começou a falar que já tinha esquema, que já tinha esse negócio de compliance, que é outro tema interessante para a gente falar. Era Não, só papo muito furado. importante. Eu respondi o seguinte para esse empreendedor: se você tem os seus valores enquanto empreendedor, enquanto empresa, e está indo de encontro aos valores dessa indústria, então realmente você não precisa se corromper a essa situação se você está afirmando que essa indústria ela tem problemas de corrupção. Porque assim, Ellen, eu já presenciei também situações, inclusive dentro de assinaturas de contrato que eu já participei, eu tive a curiosidade de participar, de fornecedores que declinaram de uma grande oportunidade, porque eles sabiam que não estava tão claro as regras, tá? E também já tive situações de empreendedores que entraram em ambientes, a gente não pode generalizar, né? Mas em alguns ambientes de prefeituras que tem alguns problemas, sim, a gente sabe, de transparência e tudo, Sim. mas mantiveram lá o serviço e porque isso, o meio não influencia e não vai transformar aquele empreendedor que tem os valores fortes. É difícil, é E complexo. justamente aí é que entra, né, a questão da importância do preventivo, da importância do compliance. Porque o Exatamente. empresário que tem já essa visão de que não dá mais para trabalhar ou para você ter o mínimo de longevidade da sua empresa sem pensar em um mínimo de cultura de integridade dentro dela, esse tipo de empresário, ele já tem uma visão que já deu 3, 4 passos lá na frente, né? Porque a gente sabe que essa é uma tendência sem volta, principalmente pelos escândalos de corrupção que a gente já passou no nosso país e no mundo, na verdade, né? O Brasil até foi um pouco mais tarde do que do contexto global, por assim dizer, mas antes tarde do que nunca, né? E, assim, eu ia até te perguntar isso, pela tua experiência no Redes, porque a gente tem um trabalho de compliance no escritório muito forte com os nossos clientes, justamente dando 3 passos lá na frente, porque a gente sabe que hoje em dia você não consegue mais falar em investimento se você não tem uma empresa com Uma segurança mínimo, jurídica. não tem como, né? E principalmente no nosso país e no momento político que a gente vive, que a gente não vai nem mencionar, nem falar sobre isso agora. Não é a pauta. Mas são fatores muito relevantes que o empresário precisa levar em consideração, né? Porque o empresário dizem que o empresário tem um sócio que ele não quer ter, que é o governo, faz parte, né? Então, assim, quando a gente começa a conversar com o empresário, o advogado tem que ter esse jogo de cintura para entender também, né? Que não é simplesmente ver a questão da literalidade da lei e jogar a goela abaixo do empresário, achar que ele tem Claro, que engolir e cumprir. Mesma coisa do compliance, não tem, o nome até distancia, eu acho, um pouco as pessoas e fica um pouco subjetivo, e aí o empresário, não vou nem querer saber direito o que é isso, compliance, que nome é esse? E na verdade, nada mais é do que a adequação da empresa dele a todo o aparato legislativo que a gente tem, para que ele possa ter a segurança de fazer suas transações sem ser envolvido em esquemas de corrupção, porque a empresa, a principal estrutura da empresa é o que ela utiliza, é o seu capital humano. E a gente falando de pessoas, óbvio que a gente vai estar sempre sujeito ao erro, à falha, à corrupção, por exemplo. Então, o empresário tem que se preocupar com tudo isso. O empresário que tem essa visão já internalizada, ele já pensa lá na frente e fala, não, como eu estou lidando com pessoas, o que é o compliance? Ele vai resolver o problema da minha empresa? Não, o compliance ele é eterno, é ad eterno. Você tem que estar sempre preocupado. Por quê? Sempre vai haver uma maneira diferente de cometer o mesmo ilícito, né? Você vai claro. conseguir punir, você vai conseguir prevenir, remediar. Porém, o que vai acontecer? Vai acabar a corrupção. Pronto, seria a solução do planeta, mas não é verdade. A gente está falando de seres humanos e a gente sabe que a gente vai ter só uma remodelação, uma rearticulação para que É o que eu novamente. sempre falo.
problema não são as instituições, o problema são as pessoas. As Então, por pessoas. mais E a gente não tem como mecanismos eliminar as pessoas do jurídicos, processo, né? por mais que exista, há procedimentos jurídicos nessas grandes indústrias, seja de compliance, seja de transparência, seja no processo de concorrência de contratos para fornecedores, são feitos de pessoas e pode haver falhas. Então, vou te dar dois exemplos que aconteceu sobre questão de compliance. A gente fez uma pesquisa silenciosa e bastante, como é que a gente fala? De altamente sigilosa, onde a gente fez um mapeamento de empreendedores no município aqui no Pará, a pedido de uma grande indústria. Eu não vou falar município porque senão vão saber. Que Vai era derrubar exatamente, ninguém. era exatamente, pegando um gancho um pouco aí da pergunta da doutora, elas queriam saber em que eles estavam envolvidos e que não aparece em dados na internet, seja no Serasa ou em processos jurídicos, vamos dizer assim, aqueles processos formais. Então, as indústrias, elas se preocupam com isso, se está ligado a algum tipo de, sei lá, algum partido político, se está ligado a algum tipo de esquema, ou se Algo que possa tem, gerar uma enfim, incompatibilidade no futuro, né? Uma incompatibilidade de exatamente, interesses, porque quando você está lidando com pessoas, a gente fala dos nossos fornecedores, a empresa não é só aquele universo dentro do escritório, né? Vai muito além disso. E os nossos fornecedores também fazem parte, porque eles atuam como nossos prepostos, né? Então, por exatamente, mais que a empresa terceirize determinado serviço na entrega do seu produto final, para essa terceirizada, ela também atua como minha preposta. E ela também pode ser demandada e eu automaticamente também serei demandada. Então, essa preocupação com os nossos fornecedores, os nossos stakeholders, a empresa tem que estar muito preocupada com isso, saber com quem ela está fazendo essas transações. com Né? Não é certeza, só o menor preço. Aí que com entra certeza. justamente essa preocupação E de a gente fazer um isso já, levantamento de quem são esses parceiros, esses terceiros ligados à empresa. é porque assim, né, Ellen, eu vou firmar uma parceria onde tem um instrumento jurídico legal, que é um contrato. É, como é que eu vou firmar um contrato se eu mal conheço esse meu parceiro, né? Isso, às Sim. vezes, alguns fornecedores não conseguem entender isso. Eles acham que a gente quer encontrar falhas. Não, não é isso. O cabelo Até em para você ovo, né? Exatamente, até para você casar, você precisa de um tempo aí para conhecer a pessoa. E Claro. às vezes nem conhece, sabe? É. A outra situação que aconteceu, Ellen, assim, real, foi o seguinte: dois irmãos têm duas empresas diferentes, dois CNPJs diferentes, e os dois estavam prestando serviço para uma determinada indústria. Houve uma situação com uma das indústrias do irmão A, com a prefeitura lá local, que teve situações realmente duvidosas, e a indústria tomou conhecimento disso, cortou o contrato, encerrou o contrato com o irmão da empresa A. Só pelo fato do outro irmão também ter contrato por questões de compliance, eu não vou saber explicar juridicamente, tá? Mas tem um impedimento, né? Ele também perdeu o contrato por ter possíveis ligações, por mais que ele falou que não, mas ele não conseguiu provar isso, e também Uhum. perdeu o contrato, sabe? Então, até eles procuraram a gente, só que a gente, da Redes, a gente, da federação, a gente não interfere e nem podemos interferir em decisões internas das indústrias, enfim. Mas são situações que, às vezes, a gente acha que não vai acontecer e aconteceu aqui no nosso estado, sabe? Com esse tema aí Não, de isso está compliance. no nosso dia a dia, né? Isso está no nosso cotidiano. A gente pensa, talvez, ainda deve ter alguém que pensa que não, mas que é justamente aquilo que a gente conversou anteriormente, com relação à prevenção, fazendo um paralelo com a prevenção que a gente ouviu tanto falar na pandemia com relação à nossa saúde, né? Hoje a palavra de ordem é prevenção. Eu vou tomar todas as medidas para quê? Para remediar o vírus, para tentar não pegar o vírus. É o que a gente pode fazer. E trazendo uma analogia para o empresário, essa prevenção é fundamental para que ele tenha essa longevidade e evite determinados problemas
né? Que ele muitas das vezes só vai ter noção da complexidade, principalmente quando envolve um contrato desse que passa por uma auditoria, entendeu? Que tem um terceiro Sim. envolvido que te compromete e que impede que barra o teu CNPJ. É aí que o empresário vai falar, botar a mão assim e pensar, gente, Aí olha ele vai o procurar a gente, tamanho da bronca. Aí ele vai procurar a gente, porque a gente geralmente recebe o fornecedor quando ele já está assim, na UTI, que a gente fala. Quando ele já está nas últimas. É Eu o vou pegar. pior momento, né? Na verdade, vai tentar Às fazer o vezes quê? não tem mais É só solução. mesmo colocar o respirador e ver se não morre, entendeu? Exatamente. Que é tudo que a gente não quer. Eu vou pegar aqui um comentário Uma aqui do pergunta? Rui Silva e fez um negócio bem interessante. Ele diz o seguinte, né? Às vezes você não será obrigado a dominar tudo. É importante terceirizar para profissionais que dominam o assunto. Cara, isso tem todo sentido. Sabe por quê, Ellen? O pequeno empreendedor, ele quer fazer tudo e não quer gastar, entendeu? Ele não quer investir. Tudo para ele é gasto. Tudo ele quer de graça. Tudo ele quer fazer, como é que eu digo? Permuta. Obviamente não são todos, tá? Toda Sim, generalização sim, é sim, burra. claro. Isso é Igual uma a frase doutora do Rodrigo. Angélica falou aqui também, que o Isso, mindset é fundamental. Os jovens querem ganhar dinheiro rápido e nunca aprendem a negociar. É nessa linha exatamente. mesmo. Então, o fato do empreendedor, alguns empreendedores quererem fazer tudo e acham que entendem de tudo, eles vão ler um parágrafo e acham que vai entender do assunto, é aí que mora o perigo, sabe, Ellen? Porque a gente vê cada situação que poderia ser facilmente resolvida, mas antes de acontecer Sim, o sim, problema, de procurar uma ajuda de profissional. Assim como você quer perder peso, procura um profissional. Você sim, claro. quer tem problemas ou dúvidas relacionadas à tecnologia, como foi o senhor que participou do Supply Tech Digital, ele buscou ajuda de alguém dentro da empresa. E é isso. É, eu tinha também a mentalidade de querer fazer tudo, sabe? Eu vou fazer tudo, eu vou centralizar e tal. E isso é um dos comportamentos mais comuns que a gente vê no empreendedor. Então, você imagina que você é da área consultar um advogado, um jurídico, porque já criou-se um, um estigma do advogado que eu só vou chamar de advogado quando já tiver com... E engraçado fazer a experiência que eu estou tendo com o mestrado em Portugal é justamente eu poder fazer esse paralelo entre dois mundos, né? Que a gente tem lá os nossos irmãos portugueses que têm a mesma língua, têm essa proximidade, mas tem uma cultura muito diferente, né? A gente tende a dizer, porque o europeu é frio, enfim, é difícil no trato e tal, e tem todos esses obstáculos entre brasileiros, essa falha de comunicação entre brasileiros e europeus. Mas é isso, eles são muito, muito preocupados em tratar cada problema com um especialista, né? Se eu tenho uma questão que envolve contrato, que envolve processo, que eu preciso do meu jurídico, na minha reunião, eu não faço reunião se eu não tiver o meu advogado. Se eu não Sim. tiver o meu diretor jurídico comigo. Então, isso é básico. A gente pensa assim, não preciso, o escritório é muito caro, eu vou precisar ficar pagando mensalmente no escritório para me assessorar, mas não sabe o quanto que isso facilita a vida do E empresário. hoje a Porque tem gente alguém ali que tem... vai intermediar por você, entendeu? Vai ver as cláusulas, vai analisar o que tiver que analisar, vai dizer, olha, isso aqui não pode, isso aqui não está vantajoso, vamos melhorar, vamos reformular, entendeu? Fazer tudo isso previamente, na frente, a chance de ter... Claro, não vamos dizer não vai ter problema nenhum. Vai, até porque a gente está lidando com uma fé, falando lá de pessoas e tudo mais. Mas um empresário bem assessorado chega lá na frente e não tem problema, não tem medo de processo, porque processo faz parte. Né? A gente tem pessoas mal Exatamente. intencionadas pelo domínio. E o fato da empresa não ter nenhum processo não quer dizer que seja uma empresa correta, entendeu? Agora, o grande diferencial é sim, a empresa que tem processo, mas ela está documentada. Ela está respaldada. Então pode chegar, meu amigo, falar o que você quiser, mas eu tenho aqui documento e o juiz não vai poder fugir daquilo. Entendeu? Exatamente. Agora, a gente tem exemplos em audiências que faltou um documento, um papel que poderia ter sido feito a punho, que o RH não deu para o cara assinar. Aí o juiz falou: olha, o juiz pediu desculpa, olha, eu não tenho nem como. Você precisava desse documento, mas eu sou baseado em provas, eu não posso, por discricionalidade, eu Exatamente. até acredito em ti, mas por discricionalidade eu não posso dizer que não é devido. Então, assim, essa virada de chave no brasileiro que eu acho que a gente já está
muito evoluído nesse sentido, mas eu pude ter essa experiência de dois mundos, entendeu? E isso para mim é muito enriquecedor, porque eu consegui aliar toda a minha experiência que eu já tenho aqui e pegar essa experiência da Europa, enfim, que me dá uma frieza, por assim dizer, que é positivo, né? Você internalizar alguns conceitos novos e tratar com mais objetividade, entender que não tem que molhar a mão de ninguém, entender que a gente precisa trabalhar sério. E quem é bom e trabalha sério, consegue emprego, Sempre fecha tem contrato. oportunidade, sempre. E tem sempre Sempre oportunidade. tem oportunidade, sempre. É. Olha, tem uma pergunta aqui do Tiago, eu acho que é assim que se 5 pronuncia. minutos, Marcel. A gente Vamos precisa lá. correr. O papo é bom, Precisaria de 3 passa horas rápido para essa mesmo. live. Eles veem como transformar uma boa ideia em um grande negócio. Eu faço essas perguntas, essa pergunta, Tiago, quase que diariamente. O que eu aprendi dentro desse ambiente industrial que a gente pode aplicar na nossa vida, Tiago? Antes de você implementar a ideia, você tem que saber para quem você vai oferecer essa solução. Porque já teve situações dentro da rede, Ellen, também de coisas que não deram certo, tá? A gente não é 100%, a gente é vida real, tem coisas que dão certo, outras Claro. não, tá? E o game Então, tá rolando 24 horas, exatamente. né? Na verdade. Então já teve projetos e ideias que a gente teve, Thiago, que a gente conversando lá numa reunião do encontro da equipe, nossa, maravilhoso e tal, vamos implementar. Só que antes de implementar, a gente deveria ter perguntado primeiro para os nossos clientes se fazia Tem sentido demanda aquilo. para isso, né? Então a gente implementou sem perguntar e investiu recurso, tempo, pessoas e tal, e foi um fiasco, Thiago, porque exatamente faltou esse pequeno, grande detalhe. Você tem que entender quais são no bom sentido, quais são as dores e quais são os problemas que você vai resolver nessa ideia que você teve. Então isso vai depender muito do segmento que você está pretendendo fazer, mas o grande negócio ele também começa pequeno e nunca vai Claro. começar perfeito, Thiago. É uma coisa que eu E também saber aprendi na também prática. lidar com a ideia de que talvez não seja uma boa ideia também, né? É importante Sim, a gente também ter essa maturidade para, às vezes, entender que não, peraí, talvez não seja uma grande ideia, vamos reformular, vamos pensar melhor, vamos planejar melhor. Também tem isso, né? exatamente. O supply tank digital ele surgiu de uma necessidade de uma indústria que ela precisava conhecer outros fornecedores. Opa, tem um problema que a gente precisa resolver. Então, qual foi a ideia? Fazer o supply tank digital. Entende a diferença, Tiago? Essa questão. Ainda falando na questão de compliance, Ellen, para a gente fechar esse bloco, a gente já está terminando aí. E O já nosso vai primeiro, encerrar. Daqui a pouquinho, o nosso faltam primeiro 2 minutos. convênio, Eu acho que é melhor a gente já ir caminhando para se despedir. E, de é, repente, se realmente a galera gostou do tema, a gente pode marcar um outro momento e voltar a falar. Como tem claro, muitas perguntas, a gente acabou deixando, porque 1 hora passa tão rápido. Então, eu queria só, para a gente já ir caminhando para o final, pedir desculpa para quem a gente não respondeu. Mas eu vou deixar em aberto também, tem o contato do Marcel, pode falar diretamente com ele depois. claro. Marcel, queria te pedir uma indicação de livro, uma frase e fazer os agradecimentos finais, né? Agradecer a presença de todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso. Foi tão rápido para a gente, mas eu espero que tenha sido bastante conteúdo para quem está assistindo e conteúdo de qualidade, né? Eu me senti muito bem à vontade, Ellen. Que Então, bom, que por isso que bom. o E a papo casa é fluiu sua. bem. Agora a gente só vou querer fazer live contigo sempre. Então, Exatamente. Obrigado. Um livro que eu posso indicar que eu pego o melhor esse livro que tu já leste, assim. Não, é o esse livro. Desperte o Gigante Interior do Tony Robbins, que o Rodrigo me indicou. E todo Ah, ano eu leio esse livro. É o melhor livro que tem, Ellen. Para mim, na pronto. minha Então, opinião. super dica. E esse livro é incrível mesmo. Ele tem É lá, eu já incrível. li. É Muito bom incrível esse mesmo. livro. Então, é a dica que eu posso já deixar para vocês. Legal, Marcel. Muito obrigada. E, pessoal, a gente se encontra na próxima live. O escritório está fazendo várias, então sigam aí o Instagram. A semana que vem tem mais. E qualquer pergunta, pode mandar no direct. O Marcel tá aí o contato dele também.